Olá, amigos da Pérola FM, Novas Canções. Delvesce Nogueira chegando por aqui para o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 2 de setembro, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versos de 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos e a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Hoje, a palavra nos traz Jesus na sinagoga de Nazaré, lendo e explicando uma passagem bíblica. Jesus estava naquele sábado na localidade onde se criara, em Nazaré, e lá, na sinagoga, ele levantou-se para ler o livro da palavra de Deus, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele achou ali uma passagem muito especial e ele leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Quando Jesus terminou a leitura, sentou-se, como faziam os mestres, e todo mundo ficou na maior atenção, e Jesus começou a explicar como aquela passagem falava precisamente da sua missão. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura
que acabastes de ouvir. A palavra de Deus é sempre atual e se cumpre hoje. As Escrituras sagradas do antigo povo de Deus ocupavam um lugar muito especial nas sinagogas no tempo de Jesus. Eram guardadas num lugar central, em frente à Assembleia, numa espécie de oratório, que lembra até os nossos sacrários de hoje. E nessa passagem do Evangelho de São Lucas, o servidor entregou a Jesus o rolo do livro do profeta Isaías. Jesus o leu e depois o devolveu ao servidor para que o guardasse. E aí começou a explicar a leitura que lhe havia feito. As Escrituras sagradas dos cristãos compreendem os livros do antigo povo de Deus, o chamado Antigo Testamento, e os escritos das comunidades cristãs do final do primeiro século do cristianismo compreendem o Novo Testamento. Também para nós, as Escrituras sagradas ocupam um lugar muito especial nas nossas celebrações. A Santa Missa, por exemplo, tem claramente duas partes bem distintas: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Assim, nós somos alimentados pelo pão da vida, Jesus Cristo, na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia. Olha o que diz a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina, Dei Verbum. A Igreja venerou sempre as divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da Palavra de Deus, quer da do corpo de Cristo. Deu para entender? Então, a Igreja venerou sempre as divinas Escrituras, como venera o próprio corpo do Senhor. Então, as leituras bíblicas, organizadas com muito cuidado pela Igreja para cada domingo e para cada dia da semana, são um alimento sagrado para a nossa edificação. Nós somos alimentados pelo mesmo Cristo, que é palavra e pão. É surpreendente o que nós lemos neste documento do concílio, a Dei Verbum. Nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro de seus filhos, a conversar com eles, e é tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que se torna o apoio vigoroso da Igreja, solidez da fé para os filhos da Igreja, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. Então, na palavra de hoje, nós vemos Jesus lá na sinagoga, fazendo a leitura, na celebração e nos mostrando a atualidade da palavra. É hoje que Deus nos fala. É hoje que as suas promessas se cumprem. E nesse início do mês da Bíblia, essa passagem desperta a nossa atenção para o valor que devemos dar à Sagrada Escritura. Na celebração dominical
A palavra é proclamada, é explicada e é rezada. É o pão da vida, é o alimento sagrado para nos sustentar nessa caminhada. Na igreja, esteja sempre atento à palavra que está sendo proclamada. A celebração é, por excelência, o lugar onde Deus está instruindo o seu povo. Na sua casa, não esqueça a sua Bíblia em qualquer gaveta. Conserve-a em um lugar visível, digno. Leia todos os dias, todo dia um trechinho. Sendo o Evangelho do dia, melhor ainda. E ao iniciar a sua leitura, peça as luzes do Espírito Santo. É Ele quem faz da palavra escrita um verdadeiro encontro com o Senhor da palavra.